Oi! Alô! Olá! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite! Boa noite! E, e aí, galera, tudo bem? Como que estão? Como estão as coisas? Tá tudo tranquilo? Boa noite, boa noite! Hoje a gente vai falar. O pessoal tem pedido uma live mais de básicos aí, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pincéis. É o plano. Mas antes, primeiro, deixa eu apresentar minha voz da consciência aqui, né? E aí, boa noite. A Lau tá aqui com a gente pra ela ler o chat pra mim enquanto eu estiver virado pra tela do computador. E hoje teve também o final da collab que a gente fez lá no servidor. Eu queria dar uma olhadinha nas coisas antes da gente começar. Olha só a Sula na TV, que isso, cara, é muita responsabilidade. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? A gente tá de boa, as ansiedades estão controladas? É. Salve, chat! Ah, vocês são lindos, gente. Olha só, a gata está aqui, ela está nesse lugar aqui. Ela não está na caminha dela, por isso que a gente não tem câmera de gato hoje. Ih, obrigado pelo sub, gente. Eu espero que ela não jogue nada no chão. Se ela jogar coisa no chão, vocês sabem o que foi, né? Ah, vamos lá, gente. Então, o tema da collab era a gente pegar essas artes essas artes ai meu Deus, inteligência artificial, né? E mostrar pra eles o que a gente pode fazer, né? Como que os humanos são superiores à inteligência artificial em todos os aspectos. E deu umas imagens muito massa, cara. Bora lá? Bora dar uma olhadinha? Deixa eu, deixa eu maximizar aqui pra ficar grandão aí na tela pra vocês. Será que é no Discord mesmo? Acho que sim, né? Tá, bora lá. Ih, eu queria ter tido tempo de participar dessa, cara. Não deu tempo. Mas olha que massa. O Ludwig fez o conceito do urso steampunk que a Hum, inteligência artificial tentou e não conseguiu. Olha que massa que ficou. Ah, muito bom, cara. Bora. Ah, o Mike. Mike Coelho. Aham. Olha só. Pá, gente, esses conceitos ficaram massas, cara. Aham. Como que você descreveria isso aqui? Também eu tenho uma pegada um pouco steampunk também, né? Tá dando pra me ouvir direitinho? Deixa eu passar o microfone aqui pra cima. eu tô te ouvindo. Tá de boa? Aqui, acho que aqui fica melhor, né? O problema é que eu tô no Sim. Discord, né? Ó, Não, mas o Discord tá com o mesmo microfone que eu tô usando na live. Gente, se der problema no áudio aí, avisa. Muito bom, Mike. Muito bom. Elson, cara, Elson tinha visto essa no Twitter. Olha que massa que ficou isso aqui. Quando eu vi a peça da inteligência artificial, eu tinha gostado da paleta. Eu achei que ia ficar massa. Olha só o que o Elson fez. Olha que massa que ficou. Realmente estava com uma paleta muito legal. Ficou uma ideia muito legal. Eu gostei muito da forma como você pegou os shapes que a inteligência artificial tentou fazer alguma coisa sobre e trouxe pra cá. Ficou muito legal. Ah, vocês são muito bons. Yay! Aham, é Drawfi ou Drawfy? Ah, que fez o mesmo urso punk, o mesmo urso steampunk, né? Olha que massa que ficou. Nossa, o conceito do puppet ficou massa. Ah, o roxinho tá muito bom. A engrenagem aqui no pulso, no ombro também tá muito legal. Muito bom. E a Anne Baroni, nossa, cara, isso aqui ficou muito massa. Eu também tinha visto, ela também tinha postado no Twitter e tinha me marcado. Olha que massa que ficou. Pegou a ideia da composição, que eu acho que é como a gente vai acabar usando essas inteligências artificiais no final. Olha só, é quase como se fosse um thumbnail. Você pega a ideia da composição e dá um up, né? Olha que massa que fica. A ideia do vampiro ficou muito massa. Os dentes ali no castelo ficou muito show. Ficou muito massa mesmo. Os óculos vermelhos também estão muito bons. Esse aqui foi o primeiro que eu vi. Isso aqui ficou muito bom. Ahn, a nossa inteligência artificial aqui era a nossa melancia gritando, né? Ficou muito bom. É creepypasta, cara. Tá com feeling muito creepypasta. Cara, ficou fantástico. É do Danilo, né? E a Isis, olha que massa que ela fez também. Um concept mais de terror. Muito bom. Isso aqui me dá um vibe de Caça-Fantasmas das antigas.
Sabe? Ficou muito legal. Esses videogames da década de 90 de terror, saca? Ficou muito bom. Isis, você usa a cor muito bem. Tem sido massa de acompanhar seu trabalho. Ah, meu Deus. Enaio. Aham. Deixa eu ver. Olha que massa também. Mesma coisa, né? A gente usou a ideia da inteligência artificial de thumbnail, desenvolveu a ideia e olha que cena massa que ficou. Muito bom, muito bom. Tem o mesmo feeling da inteligência artificial, mas é uma imagem de verdade, né? Fantástico. Obrigada pelo sub, gente. Ei, hype. Obrigada, gente. Nossa, muito bom. Galera, vocês estão mandando bem demais. Sully. Olha que massa que ficou a máscara colorida. A ideia show de bola. Muito bom. Muito massa. Vamos lá. Hukiaski. Ficou massa. Eu tô adorando como é que todo mundo pegou essa mesma ideia e fez ideias completamente diferentes sobre ela. Sobre o nosso ursinho steampunk. Fica claro como é que essas coisas de inteligência artificial são um pouco abstratas, né? Cada pessoa vê uma coisa diferente ali. Ficou muito bom. Gosto bastante do conceito. Ficou massa. Aham. E a Daniela, olha, a Dani está por aqui. Oi, Dani. O ataque das melancias, cara, muito bom. Muito bom. Caraca, olha a chuva de sementes. Que massa que ficou. O corte de cabelo dele ser meio no esquema da melancia também, né? Tá dentro do esquema. Olha que massa que ficou. Tá tudo temático. Ah, as colunas também são melancia. Cara, que massa que ficou. Muito bom. Ah, Dani, obrigado por ter participado. E a Deb? Nossa, a Deb levou o thumbnail super a sério, né? Tá igualzinho. Olha que massa. Só que agora faz sentido. Ficou muito bom, Deb. Show de bola. Então, eu acho que essa collab serviu muito bem pra gente trocar aquela ideia sobre o lance da gente não precisar ter medo dessas tecnologias, né? Não é sobre elas substituírem a gente, é sobre a gente usar elas a nosso favor. Vai ser ferramenta de thumbnail no final, sabe? Tipo, é ponto de partida, não é ponto de chegada, saca? Então, fiquem tranquilos que a gente tamo seguro. Certinho? Muito bom. Muito obrigado pro pessoal que participou. E o Steve Melancia, né? Ele tava bem pronto pra isso também. Mas, gente, olha, sério mesmo. Não precisam ter medo dessa tecnologia. Ela não é pra competir com a gente. Ela é muito mais pra fazer meme que qualquer coisa, tá? Fiquem tranquilos. Pode ser que isso fique menos abstrato lá pra frente, sabe? Mas, por enquanto, ainda tá um tanto quanto abstrato. A gente ainda tem pelo menos uns 5 anos aí que eles não são competição. E daqui a 5 anos eu acho que já vão ter achado algumas finalidades para essa inteligência artificial que a gente não esperava. Na última live eu comentei sobre isso. Uma das coisas que eu acho interessante a gente comentar é o seguinte, ó. Quando o YouTube começou, tinha muito... quando o YouTube começou, ninguém sabia o que estava fazendo. À medida que os canais foram crescendo, eles foram aumentando em quantidade e em qualidade, foi se abrindo vagas que não existiam antes. Então, uma das coisas que eu gosto muito de acompanhar é, por exemplo, se você tem um canal grande, não canal grande 100 mil inscritos, canal grande 5 milhões de inscritos, provavelmente você tem uma equipe inteira trabalhando para suprir aquele canal, certo? E esses canais, até os canais de 100 mil, né? De 100 mil até pra cima, sabe? Você tem uma demanda de gente que trabalha com cinema, por exemplo. E eu não sei se essas pessoas se encaixariam no mercado tão facilmente se não existissem essas vagas de mídia social, essas vagas de YouTube, saca? Isso criou espaço para artista que não existia antes. Criou espaço para absorver esse pessoal que é cineasta, que trabalha com câmera, que trabalha com filmagem, que não tinha onde trabalhar antes. E agora tem. E eu tô achando que a inteligência artificial vai ser muito isso. Se você não tem dinheiro para pagar, você vai usar a inteligência artificial. Mas assim que você tiver dinheiro para pagar e você tem que manter o seu canal
com conteúdo, você vai contratar a gente para fazer para você. É a mesma coisa. Enquanto a gente não tem, a gente usa as coisas automáticas, né? A gente usa as inteligências artificiais. Depois que a gente tem, a gente começa a pagar os outros para fazer melhor, né? Então, o que eu tô achando que essas inteligências artificiais vão servir é para alimentar Twitter, alimentar Instagram, para fazer piada, para fazer meme. Não necessariamente para competir com o trabalho que a gente tem. Faz sentido? A Zia está perdendo a batalha com o Yukito ali. Tá tudo bem aí? Tá tudo tranquilo? Mas, estão perguntando no chat se a live vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Sempre vai pro YouTube. Não precisa se preocupar. Eu não quero... como a gente tá fazendo o formato de uma aula por live, né? Eu não quero que o pessoal sinta na pressão de perder a aula e aí perder o conteúdo. Não. Sempre vai ter backup. Tranquilidade. Certo? Bora. Então, vamos começar a falar de pincel? Eu quero procurar uma referenciazinha aqui antes, só para poder fazer um demo para vocês. Só um instantinho. Hoje a gente vai falar sobre pincel, como usar pincel customizado, como começar na pintura digital, como é que a gente coloca toda essa treta sob controle. Estratégias para a gente usar pincéis customizados de um jeito bom, bons hábitos e como que pincel funciona. Eu vou pedir para vocês manterem as dúvidas focadas nessa parte de pincel para a gente poder ter uma gravação mais coesa, certo? E aí a gente vai fazer um estudinho mais simples. Eu quero uma referência de Still Life pra gente poder brincar de pincel customizado. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui rapidinho. Só um instantinho. Eu não estou jogando o Google aí porque a gente sabe como é que o Twitch funciona, né? A gente não vai querer nenhum susto em relação a isso. Pronto. Acho que temos uma simples aqui pra gente começar. Deixa eu só jogar lá no Photoshop, rapidão. É nóis. Eu tô aqui sim, tá, gente? Tá tudo bem? Bora lá. Deixa eu botar o microfone no lugar de novo, peraí. Eu espero que não faça muito barulho aí pra vocês. Nós. Aí, o que eu queria mostrar aqui pra vocês? Gente, começar em pintura digital, eu sempre falo, se vocês estiverem começando mesmo, eu sempre falo, começa pelo pincel, começa pelos layers. Então hoje a gente vai falar sobre pincel, sobre algumas dificuldades que o pessoal tem normalmente e sobre como que a galera consegue contornar esse tipo de dificuldade. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, existe... Eu não tô te ouvindo. Não? Oi? Agora eu tô, tá? Foi? Obrigada. Tá. Eu não sei o que foi. Vocês estão me ouvindo aí, o chat? Tá tudo bem? Acho que foi. Acho que foi um peido aqui. Sob controle. Bora. Tá, perfeito. Obrigado. Olha só. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. No botãozinho da caneta, né, a canetinha da tablet aqui, a gente tem 2 botões. Desses 2 botões, eu costumo colocar um deles para abrir o menu de pincéis. Esse aqui, ó. E o outro botão eu coloco para ele virar o Alt, né? Alt vai funcionar em qualquer programa de pintura se você tiver com o pincel selecionado. O que o Alt faz? Se você tiver uma mancha na tela e você quiser pegar uma cor específica, ó, você vai dar Alt clique para você pegar a cor do jeito que ela tá na tela. Então você vai vendo, ó, que eu vou clicando, a corzinha ali no canto tá trocando, ó. Ele tá pegando a cor que tá na tela. Para que a gente usa Alt clique? O básico disso aqui é chamado de Alt Blending. Se eu vou fazer uma transição suave desse azul pro roxo que eu escolhi ali, eu vou fazer uma mistura de pressão e de pegar a cor no meio do caminho e pintar por cima com a pressão. Ó. Esse aqui é um dos básicos da pintura digital. Eu vou insistir para vocês pintarem um pouco mais desse jeito do que só pintar com o pincel macio. Esse tipo de pincel aqui, ó, também chamado de aerógrafo, ele é muito bom para algumas coisas, mas eu não gostaria de ver vocês pintando, modelando coisa, pintando o rosto, por exemplo, só com isso aqui, até vocês saberem o que você está fazendo. Por que, Sula? Porque quando você está trabalhando com aerógrafo, quando você está trabalhando com esse tipo de pincel super macio aqui, ó, você tem uma tendência
a não ter bordas duras. E quando a gente vai pintar uma cena, quando a gente vai pintar um rosto, são as bordas duras que fazem a transição funcionar. São as bordas duras que fazem o que você está pintando parecer sólido. Se a gente olhar nossa referência aqui, ó, deixa eu botar um layer novo para eu não bagunçar a referência. Quando você olha essa transição aqui da maçã, por exemplo, ó, essa transição ela é macia. Então o nosso instinto é vir e fazer essa transição com o aerógrafo. Aqui funcionaria. Mas quando você vai fazer a transição aqui dentro da maçã, quando você vai fazer esse corte aqui, ó, ou quando você vai fazer o brilhinho, esse brilhinho aqui, ó, ele é mais marcadinho, não é para fazer isso com o aerógrafo, é para fazer com o pincel mais durinho e fazer isso com o Outblending, tá? Porque senão vai ficar tudo disforme, vai parecer que você pegou e lixou as coisas e tudo é meio feito de gelatina, saca? E não é o que você quer. Então, vamos aprender a fazer o Outblending, tá? Outra coisa, me perguntam com uma certa frequência se eu mexo na opacidade dos pincéis. Opacidade aqui em cima, né? Opacidade e flow, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso para ver se eu tiro essa dúvida. Primeiro, hoje em dia no Photoshop, quando você tem pincéis diferentes salvos, você vai ver que ele salva o setting da opacidade do flow por pincel. Então, olha só, esse aqui é um 100/90. Esse aqui é um 100/40. Esse aqui em cima, ele é um 90/70. Então, eu não mexo nesses settings, porque isso aqui já está no pincel que eu estou selecionado. Eu sei o que cada um desses pincéis vai fazer, e quando eu seleciono o pincel, ele já mexe no setting para mim, tá? Então, por exemplo, o Airbrush, que é o aerógrafo, ele é meu pincel super suave, ele é suave ali em cima também, ele já é mais semi-transparente, ele já tem menos flow ainda pra gente não carregar na quantidade de tinta, né? Quando eu passo para um pincel duro, que é o pincel logo embaixo, ó, ele tá em 100/100, e aí esse pincel não tem absolutamente nada de transparência, ele só mexe no tamanho do pincel. Então, não é que eu não mexo nesses settings, não é que eu não mexo na opacidade no flow ali em cima. É que isso já está salvo nos pincéis aqui. Então, quando eu troco de pincel, ele já troca os settings para mim, certo? Então, só para responder essa dúvida de uma vez por todas. A outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas eu acho que sempre vale a pena a gente repetir. A gente tem o hábito de, quando a gente pega o pincel digital, a tablet, achar que pincelada se faz só clicando e arrastando, né? Isso aqui é tudo que você consegue fazer. E aí, quando você pega a tablet, você descobre que você tem pressão, né? Que você consegue fazer macio, fazer duro, fazer macio, fazer com mais pressão, e você consegue, numa mesma pincelada, uma variação incrível de tons, né? Que isso aqui é o controle de pressão. Mas eu quero mostrar para vocês que quando vocês estiverem trabalhando com um pincel que tem um pouquinho mais de textura, um pincel que tem um pouquinho mais de setting customizado, né, que não é o pincel padrão, algumas outras coisas que você faz também vão influenciar na sua pincelada. Então, por exemplo, se eu clicar e arrastar, esse pincel me dá essa mancha aqui, ó, né? Agora, se eu pegar esse mesmo pincel e, gente, olha só, segura mais longe da caneta, da ponta da caneta, eu tô segurando atrás dos botões, ó, e vocês vão encostar a caneta perpendicular com a tablet, tá? Bem de pezinha. E vocês vão fazer pequenos movimentos circulares com a mão bem leve. Você vai fazer isso aqui, ó. Bem leve, tá? Eu tô desenhando basicamente com o peso da caneta. Ó. E olha como é que a mancha do pincel ficou muito diferente do clicar e arrastar que a gente fez ali em cima. Agora, se eu fizer isso aqui de mais alguns jeitos, a gente vai modelando, ó, pra ele virar... Normalmente é assim que eu pinto nuvem, tá? Mas isso aqui é um exercício muito bom para vocês entenderem quão leve dá pra gente pintar com a caneta, certo? Se a tablet de vocês não estiver fazendo isso aqui super leve e vocês tiverem o Laser Zoom, vocês podem usar esse negócio de pressão, curva de pressão aqui, ó, para ele fazer, para ter certeza que sua pincelada vai ficar super levinha. Ele deixa leve por mais tempo. Os settings são esses aí que estão na tela. Esses settings tem lá pinado no Discord do canal, tá? Só lembrando. E aí, né? O mesmo pincel, não mexi em set nenhum. Agora eu vou pegar e vou fazer pequenas pinceladas, que ela vai começar pesada, ó, e eu vou deixar ela sumir.
E aí eu vou vir aqui, ó, e começar a fazer a beiradinha dessa minha mancha. Isso aqui é útil para fazer grama, isso aqui também é útil para fazer nuvem, isso aqui é útil para um bocado de coisa. Eu tô desenhando de vermelho no fundo branco, então não tá aparecendo nada. Mas deixa eu fazer isso aqui de novo, no fundo azul, e vocês vão entender o que eu tava pintando ali, ó. Uma nuvem de ácido. Uhul! Ó, pequenos movimentos circulares, a gente começa a fazer a nossa primeira modelagem da nuvem, ó. Aquilo tava 100% nuvem de veneno mesmo. E aí eu vou diminuir um pouquinho só, vou pegar o branco, vou vir aqui na beiradinha, ó, e começar a fazer, ó, a nossa modelagem da nuvem. Agora, deixa eu martelar nessa tecla para vocês aqui, tá? Eu trabalho com isso aqui há bastante tempo. Eu controlo essas coisas na pressão tem bastante tempo. Se você estiver só começando, isso aqui é um exercício muito bom para você fazer, mas não significa que suas nuvens vão dar certo de cara. Vai precisar de prática, tá? Não se desesperem se não der certo de cara. Vai precisar fazer algumas vezes, vai precisar encontrar pincéis que funcionam para você. Uma das coisas interessantes de trabalhar com isso tudo aqui é que vocês vão ver que tem alguns pincéis que na sua mão eles só vão funcionar e que outros artistas não vão conseguir usar de jeito nenhum. E isso meio que faz parte. Vocês têm que descobrir, vocês têm que encontrar os pincéis que vão fazer sentido para vocês. Então, não tenham medo de experimentar pincéis. E quando vocês estiverem experimentando, faça aquele teste dos 3 movimentos. Clique e arrasta, né? Pequenos movimentos circulares e um movimento que começa pesado e o pincel some. Todos os pincéis que eu uso, eles fazem coisas diferentes de acordo com essa métrica. Ó, clicar e arrastar, esse pincel faz essa mancha aqui, ó, né? Pequenos movimentos circulares, ó. Esse aqui eu uso, obrigado pelo sub. Esse aqui eu vou usar eu pinto casaco de pele, eu pinto arbusto com isso aqui, ó. Alguns tipos de pelo, ó. E esse aqui, quando você começa com mão pesada, ó, e vai deixando sumir, esse aqui eu pinto grama. Olha isso aqui, ó. E vai ter alguns pincéis, tá? Que vocês vão acabar se surpreendendo com a utilidade. Esse aqui, por exemplo, deixa eu mostrar esse aqui, ó. Esse pincel esquisitão aqui, ele é um pincel, em teoria, de arte final. Deixa eu botar um pouquinho mais de flow nele. Ele, em teoria, é um pincel de arte final. Eu também gosto de pintar grama com ele. Ó. Depois que eu faço aquela grama mais disforme, né? Aquela grama com mais borda macia, a gente vem e a gente consegue fazer umas gramas mais durinhas por cima, sem ficar 100% durinha. Quando tem esse pouquinho de textura, saca? Eu gosto muito do resultado desse pincel. Esse aqui, esse de arte final, os pequenos movimentos circulares não vão dar muito certo. Mas, o só clicar e arrastar é uma coisa, e fazer assim, ó, olha o tipo de mancha que ele dá. E já que a gente está falando dessa disciplina de riscar, né? Eu quero mostrar para vocês, quando a gente estiver trabalhando com arte final, tem alguns jeitos diferentes da gente pintar que influenciam demais no resultado, influenciam demais no jeito que vocês conseguem as manchas do pincéis. Vocês estão vendo a maçãzinha aqui do lado? Ela tem uma texturinha, né? Se eu fizer essa texturinha da maçã, deixa eu fazer uma basezinha aqui pra gente, rapidão. Eu vou querer... Obrigada pelo sub! Obrigada, gente! Ó, eu vou fazer uma basezinha pra gente trabalhar aqui. Deixa eu... Ai, vocês são os amores, sabia? Eu tava pensando hoje mais cedo, o tanto que eu tava com medo de começar o stream, isso aqui não dá certo. Obrigado mesmo pelo apoio, gente. Vocês são fantásticos. E aí, a gente vai pintar texturinha, né, desse negócio. Olha só. Olha o tipo de diferença que a gente consegue. Se eu pegar só um pincel, eu vou pegar isso aqui, meu lapisinho, ó. É só um lápis, tá? Se eu pegar e eu for pintar a textura assim, ó,
vai ficar com cara de Ashura. Não fica com cara de textura, tá vendo? Não é isso que a gente quer. Se eu quiser usar esse pincel para eu pintar a textura da maçã, em vez de eu fazer a linha assim, eu vou fazer a linha assim, ó. Isso aqui é só no controle da pressão. É o mesmo pincel, mas olha como é que você consegue resultados muito diferentes. Então a gente vai juntar um pouquinho de tudo que a gente viu. Ó. Vou pegar a cor mais escura com Alt-clique aqui e vou vir no formato da maçã e vou começar a fazer, ó, a texturinha no sentido que a gente está vendo da maçã. Ó. Olha o resultado, como é que já está ficando diferente. Ó, que massa. Aí, a gente vai entrar num outro assunto, que é o lance do arte digital. Nem sempre tudo é tudo 100% rápido, como a gente gostaria que fosse. Vai ter muita coisa que vai ter que sentar e pintar. A gente tem coisa que a gente consegue clicar e duplicar, tem coisa que a gente vai fazer com uma pincelada só, mas tem coisa que vai levar tempo. E nessas coisas, vai com paciência e vai com calma, que a gente vai conseguir o resultado que a gente quer. Mas vai precisar fazer cada uma das estriazinhas da textura na perspectiva que a gente quer, com calma. Ó, olha a diferença do resultado. Mesmo pincelzinho de lápis que eu usei pra gente fazer a nossa Ashura, né? Ó, que massa. Certo? Faz sentido isso aqui? Aí, vamos começar a usar o Outblend a nosso favor? Eu peguei o tom escuro e desenhei ele em cima da luz, né? Agora eu vou pegar um tom mais claro e vou fazer a textura da luz invadindo um pouquinho a sombra. Ó, eu não vou super invadir, não, mas eu vou começar a quebrar esse tédio que a gente tá vendo, ó, de tá tudo igualzinho. Vamos quebrar, vamos fazer um pouquinho pra cá. Ó. Vou pegar o mais escuro aqui embaixo ainda, mais escuro um pouquinho. Ó, e vou jogar mais um nível de textura aqui embaixo. Uhum. E aí, agora, por cima disso aqui tudo, layer novo, pra gente não perder o que a gente fez, né? Eu quero mostrar alguns macetinhos pra vocês que vão ajudar. A gente tem a nossa base da nossa maçã aqui, né? Pra gente pegar e a gente repetir essa seleção, se vocês derem Ctrl clique em cima do ícone do layer, você carrega a seleção que você tinha, você carrega o conteúdo do layer, tá vendo? Como seleção. Então agora eu consigo pintar aqui em cima, sem sair de cima da maçã, ó. Aí eu peguei um pincel com um pouquinho mais de textura e tô começando a misturar essas texturas todas aqui dentro. Aí sabe o que vai ficar faltando? Vai ficar faltando um amarelinho ali, um amarelinho esperto, né? Ó. Lembrando que esses pincéis aqui, todos os pincéis que eu estou usando, vocês vão conseguir baixar e usar lá no servidor. Eles estão disponíveis lá para vocês. Aí, mais um layer só para a gente garantir. Vou pegar o branquinho ali, ó. Vou voltar no meu pincelzinho padrão e vou pintar, ó, o brilhinho usando a pressão da caneta. Ó, tem mais um risquinho ali, né? Olha que interessante que fica. E essa textura, a gente não precisou aplicar ela nem nada parecido. A gente só pintou. Deixa eu voltar no layer aqui embaixo. Eu quero botar um pouquinho mais de amarelo. Deixa eu ó, vou fazer um layer de overlay. Uhum. E vou colocar um pouquinho mais de amarelo usando o pincel padrão, ó. Ainda tô sentindo falta de algumas manchinhas amarelas aqui, ó. Oh, agora sim. Um dia, vocês vão me ver resolvendo problema que não seja com overlay. Hoje não vai ser esse dia. Ó, pequenas pinceladinhas que são mais pesadas em cima e deixa desaparecer na pressão. Sempre no sentido da textura da maçã. Olha o resultado que a gente conseguiu. Agora, só um layerzinho novo. Vou voltar com o meu lapisinho aqui. Ficou faltando o nosso talinho aqui, né? Ó. Se a gente quiser continuar detalhando essa maçã, vamos fazer uma seleção nova. Layer novo, né? Ó, a gente vai vir aqui, vamos fazer uma seleção nova.
pra gente pintar a parte de dentro da maçã. Vou voltar como aerógrafo. Lá dentro, essa parte é mais esverdeada e mais escura. Ó, vamos fazer a transição pro mais amarelo. Ó, que massa. Agora, eu vou introduzir esse pincel aqui, ó. Aquele que eu tinha falado com vocês que eu uso pra pintar grama. Eu vou usar ele pra gente pintar a texturinha do outro lado da maçã. Então, ó, vamos pegar a cor que a gente tem aqui do meio tom. Vamos pegar e vamos fazer, ó, pequenas pinceladas pra gente começar a criar a textura do outro lado da maçã. Vou misturar com o verde que a gente tem aqui dentro. Deixa eu pegar um pouquinho mais de vermelho aqui. Ó. Então, quando a gente fala que isso aqui é pintura digital, a gente não tá brincando com a parte da pintura. A gente vai realmente ter que vir aqui e fazer cada uma dessas pinceladas. Não tem muito como. São elas que vão dar os bons resultados pra gente. Elas que vão deixar isso aqui com cara de pintura mesmo, sabe? A única diferença é que a gente não tem que esperar a tinta secar. Mas cada uma das pinceladas a gente fez na tranquilidade mesmo. O único problema dessa maçã nesse momento é que ela foi feita com esfera perfeita, né? A maçã não é uma esfera perfeita. Faz sentido? Conseguem ver Conseguem ver a ideia da produção aqui? De como que a gente usa pincel a nosso favor e não contra? Deixa eu jogar tudo isso aqui numa pastinha pra nós, né? Bora. A outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, ó. Se vocês estiverem no Photoshop, vocês só precisam apertar F5. Se vocês estiverem em outros programas, tem outros lugares para você configurar pincel. Mas eu quero que vocês deem uma brincada em como que esses pincéis funcionam, tá? A primeira opção é a ponta do pincel, tem essa opção de espaçamento aqui, ó. A grande maioria dos pincéis que forem muito pesados, o espaçamento vai estar em 1%, tá? E isso aqui é um setting que eu quero que vocês brinquem. Como que funciona o pincel de Photoshop? Ele tem essa imagem. Você está vendo quando eu deixo o pincel grandão? Ele tem essa imagem base aqui, ó. Essa imagem, se eu fizer um clique com o mouse, ó, ela aparece mais clara. Isso aqui é a imagem básica do pincel. Deixa eu tirar as tretas aqui que vai ficar mais claro de ver. Isso aqui, ó, é uma fotinho que alguém pegou, capturou para virar ponta do pincel, né? Como que isso aqui funciona? O Photoshop pega essa primeira ponta e ele vai repetindo várias vezes, ó, até virar uma pincelada. Mas é a mesma imagem, tá vendo? O que o espaçamento faz? O espaçamento, ele mostra quão próximo a gente quer que essas pinceladas, que essas carimbadas se repitam. Se você aumentar o espaçamento, você consegue tirar uma pincelada em cima da outra. Esses carimbos ficam sem se sobreporem. Se você deixar ele pequenininho, se a gente deixar no 6%, 4% que tinha lá, ó, a gente consegue fazer virar uma pincelada. Todas essas outras opções que tem aqui embaixo, tá? São jeitos de você contar para o Photoshop como que você quer que a próxima pincelada aconteça. Então, por exemplo, se a gente vier aqui na segunda opção, que é dinamismo da forma, o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu quero que ele controle o tamanho na pressão. Então, se a minha pressão for pequenininha, o pincel começa pequenininho, se eu for aumentando, ele vai aumentando o tamanho da pincelada, ó. E a gente consegue controlar o tamanho do pincel na pressão, certo? Mas, no nosso caso aqui, tem mais coisas que são interessantes pra gente. Eu vou pegar aquele pincel básico e vou transformar ele numa coisa completamente diferente. Então, olha só, vocês estão vendo que quando ele está repetindo, deixa eu deixar um pouquinho mais separado pra gente ver cada carimbada, ó. Ele está repetindo cada uma das carimbadas na mesma ordem, né? Ele está na mesma posição. Se eu vier aqui no ângulo e eu mandar ele bagunçar o ângulo, jitter é randomizar, é deixar aleatório. Se eu vier aqui e eu mandar ele aleatorizar, agora cada pincelada sai no ângulo diferente. Não parece mais que a gente está repetindo a mesma imagem de novo, de novo e de novo. A gente tem como deixar isso aqui também, em vez da gente fazer ela só aleatório, tem como mandar seguir a direção da pincelada. Então, por exemplo, ele começa aqui, ó. Deixa eu ver, tá aqui? Tá certinho, ó. Ele começou nesse ângulo e ele vai seguindo. À medida que eu vou fazendo a pincelada, olha o pincel seguindo
a direção da pincelada que eu tô fazendo. Tá vendo? Em vez de ele ser só aleatório. Deixa eu fazer a diferença para vocês entenderem, ó. A diferença de resultado. Aqui tá sem o controle, embaixo tava com. Então você tem como fazer ele seguir a pincelada, tá? Ou você tem como aleatorizar, que era o que a gente estava comentando, que aí a pincelada fica... Ó, são manchas bem diferentes, né? Olha que massa. Então, vamos pegar e vamos transformar isso aqui no pincel de textura, então. Se a gente vai fazer ele textura, eu vou deixar ele aleatório, né? E aí, o que eu vou fazer é a segunda opção que tem aqui embaixo, Scattering. O que o Scattering faz? Vocês estão vendo que toda vez que eu faço uma pincelada, ele segue o caminho da pincelada, né? E se o pincel pudesse fugir desse eixo da pincelada? Se ele conseguisse escapar para os lados? Ele faria o Scattering, ó. Ele começa a fazer em volta da pincelada. E não só no centro da pincelada. Ele vai começar a distribuir esses carimbos em volta de onde o pincel está passando. Aí o que eu posso fazer? O scatter, ele é quão distante que a gente quer, tá? E both axes é para ele fazer nos dois eixos. Ele começa a ir para frente e para trás também. Então ele vai realmente bagunçar a nossa pincelada. E o count, tá? O count é quantas vezes você quer que ele faça a pincelada. Aqui, ele ainda está fazendo um carimbo por vez, tá vendo? Se a gente aumentar o count, ele vai começar a fazer, em vez de fazer um carimbo, ele começa a fazer 3, 4. E aí a gente começa a ter um pincel de textura de verdade. Cuidado que esse count também deixa o seu pincel super pesado, tá? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Olha, estamos começando a fazer um pincel de textura. Eu não quero esse scatter tão grande. Isso. Aham. Bora. A próxima coisa que eu quero colocar aqui é uma loucura que o Photoshop faz, chamado Dual Brush, tá? O que o Dual Brush faz? O Dual Brush você vai poder escolher a ponta de outro pincel e ele vai servir como uma máscara para a pincelada que você está fazendo. Então, ó, nesse momento ele tá assim. Se eu pegar esse pincel com bolinha aqui, ó, e eu começar a mexer, eu vou mexer nessa opção aqui em cima, ó, que ele muda como que o pincel vai ser calculado. Deixa eu ver como é que a gente vai aqui assim. Ó, já comecei a quebrar o pincel já. Vamos lá. Multiply. Uhum. Olha como é que ele serve de máscara pro pincel original. A gente começou com essa textura aqui, né? Agora eu tenho um pincel que ele é mais arredondado, que ele tá servindo de máscara pra minha textura. Mas não é isso que eu quero ainda. Deixa eu dar mais uma mexida nisso aqui. Quase. Aham. Ó, eu vou pegar e vou mexer esse espaçamento, é o espaçamento do segundo pincel. Olha como é que a mancha começa a ficar mais interessante. Esse pincel que eu escolhi, ele é cheio de pontinhos, tá vendo? Os pontinhos do segundo pincel agora estão começando a aparecer em cima do primeiro. Deixa eu diminuir um pouquinho o espaçamento. Aham. E eu quero dar um pouquinho de scatter nele também. Olha a textura como é que vai ficando interessante, ó. E a gente nem mexeu ainda com o controle de opacidade. Então a gente está fazendo pincelada com duas pontas de pincel ao mesmo tempo, certo? A outra coisa que eu vou querer mexer com vocês aqui é o Color Dynamics, tá? Color Dynamics, você tá vendo essa primeira opção aqui, ó, Apply per Tip? Cada carimbada que o Photoshop faz, ele considera aquilo um tip, uma ponta, tá? Eu vou pegar e vou deixar essa opção marcada e vou vir aqui e vou mandar ele aleatorizar a cor que eu estou usando. E aí você vai ver que agora, dentro da pincelada, ó, olha que esse pincel ficou multicolorido. É baseado na cor que eu escolhi, tá? Ó, se eu tiver com azul, vai ficar tudo baseado em azul, tá vendo? Se eu tiver com vermelho, vai ficar tudo mais próximo do vermelho. Mas ele tá aleatorizando as cores, né? Se a gente desmarcar o Apply per Tip, a diferença é que agora cada pincelada, ó, essa aqui é magenta, a próxima é vermelha, a próxima volta para o roxo, a próxima avermelhou mais, ó, a próxima ficou mais escura. Então, o Apply per Tip, ele faz cada carimbada ficar colorida. Quando você desmarca, ele vai aleatorizar por pincelada, tá? Muito útil para algumas coisas. Além disso, além desse aleatorizado, né? A gente está fazendo com opção aleatório. Tem a opção de vocês fazerem cor da frente e cor de trás.
Então, ó, vou escolher amarelo pro vermelho. Se eu fizer com a mão bem levinha, é vermelho. Se eu apertar, ele vira laranja. Ó, vermelho vem fazendo a transição até virar laranja. Isso aqui, o Apply Per Tip, tem que estar marcado, tá? Senão ele não vai conseguir fazer a transição dentro da própria pincelada. Também extremamente útil para a gente fazer algumas outras coisas. Mas, o que eu vou querer mesmo é esse aleatório que a gente estava comentando aqui. Isso. Olha como é que tá ficando um pincelzinho de pintar grama, de pintar arbusto, bem interessante, ó. Olha que massa. Aí, né, terminamos de fazer o nosso pincel. Vamos vir aqui, New Brush Preset. Você pode salvar isso do jeito que a gente quiser. A gente chama ele de teste. Teste, não sei escrever teste. A gente chama ele de teste e ele vai pro final da nossa lista de pincéis, tá? Pro final da lista de pincéis, não sei onde é que ele tá, não. Era pra estar aqui, não tá aqui não, senhor. Deixa eu ver se ele jogou aqui em cima. Onde é que ele salvou o negócio, meu Deus? Sumiu, comeu meu pincel. Não fica salvo fora das pastas? Pois é. Ali embaixo. Era pra estar aqui embaixo. Não tem. Tipo, a última coisa que tem é a pasta. Ué! Quebrei o negócio. Uhul, valeu, Photoshop. Ao vivo! Ao vivaço. Deixa eu fechar as pastas de concept aqui. Pera aí, rapidinho. Gente, eu tenho muito pincel. Não façam isso, tá? Isso aqui é ruim. Photoshop fica pesado. Não façam isso. Deixa eu tentar salvar de novo. Vamos lá. Agora foi. Agora salvou. Bora. Obrigada pelo sub, Shin. Agora tá salvo. E aí, agora que a gente quiser revisitar esse pincel, é só voltar ali, pegar esse pincel aqui, né? Não se esqueçam que enquanto você não salvar o pincel, todas essas configurações que a gente fez, elas estão sem salvar, tá? Então, se a gente vai mexer com isso... Opa, peraí que eu mudei de ferramenta. Se a gente vai mexer com um pincel, não se esqueçam de salvar a variação do pincel que vocês fizeram. Senão, vocês vão perder o trabalho que vocês tiveram, tá? Não esqueçam de salvar. Agora, eu quero mostrar esse pincelzinho funcionando para vocês. Pra gente mostrar a nossa masterpiece aqui. Vamos lá. Eu vou pintar uma árvorezinha rapidinho com esse pincel que a gente fez. Deixa eu... Só fazer uma basezinha aqui para nós. Uma outra coisa que eu quero comentar para o pessoal que está iniciando, tá? Eu considero, na minha cabeça, que existem dois tipos de pincel. Existem os pincéis de blocagem e existem os pincéis de textura. O pincel de blocagem é esse pincel que consegue me colocar um bloco sólido de cor, tá? Por que a importância desse pincel? Porque para mim é muito mais fácil vir aqui agora, ó, eu fiz essa blocagem, né? Se eu quiser suavizar essa mancha, eu posso vir com alt click, ó, pegar a cor do fundo e começar a assumir com essa pincelada. Eu só consigo fazer isso aqui porque a gente tava com a nossa base blocada antes, certo? Então, tentem não blocar as coisas com pincel que vai deixar muito furinho para trás, porque vocês vão passar um tempão tentando corrigir, tentando tapar buraco de pincel que deixou buraco para trás. Quando a gente quer os buracos, igual a gente está fazendo aqui, ó, funciona que é uma beleza. Ó que massa. Olha o nosso pincelzinho funcionando, gente. Deixa eu botar mais umas aqui em cima. Deixa eu botar mais uns clarinhos aqui. Ó. Um alt-cliquezinho aqui pra gente ir fazendo nossa transição. Deixa eu botar um pouquinho mais de amarelo aqui, ó. Olha que massa o nosso pincelzinho, gente. E agora, né, o que falta agora, eu vou pegar o aerógrafo. Lá em cima, vou pegar uma cor mais amarela, mais clara, e vou fazer um overlayzinho, ó, pra gente integrar essa paleta toda. Ó, que massa. Só no nosso pincelzinho que a gente estava escolhendo. A gente escolheu a mancha, a gente escolheu a variação de cor. Certo?
claro, agora que a gente tá com essa base, a gente pode vir aqui. Ah, ele salvou o teste aqui no meio, ó. Tá bom. Achei onde ele achou o pincel a primeira vez. Aham. Achei o primeiro save. Como que ele foi parar aí? Mistério. Normalmente ele vai pro final da lista, né? Não, tá aqui no meio dos meus pincéis. É nóis. Tô reclamando não, viu, Photoshop? Pode continuar fazendo. Salva os pincel. Achando é o que importa, né? Exato. Caralho. O importante é não sumir com os pincel tudo, não. Sula, você vai falar da criação de brushes no CSP hoje? Olha, eu não vou falar tanto no CSP porque o CSP não é a ferramenta que eu domino. Beleza. Mas, tá? Eu recomendo vocês brincarem porque tem muito tutorial bom lá. O CSP tem um pincel, tem um tipo de pincel chamado Ribbon, que eu queria muito que o Photoshop tivesse aquilo, que aquilo é muito massa. Mas, tá? Os scattering que eu comentei aqui, o Dual Brush, isso tudo tem no CSP e é bem parecido. Então, não tenho medo de dar essa brincada lá, não. Mas olha só a nossa árvorezinha. Fez sentido, gente? Aham, ele faz scattering e ele faz dual brush, igual o Photoshop. Eu lembro quando eles adicionaram o dual brush que eu fiquei muito feliz, cara, que é muito massa. Bora! Outra coisa, mais um comentário que eu quero passar pro pessoal que tá começando, tá? Eu tava falando a respeito dos pincéis de blocagem, né? Como eu comentei que eu ia falar a respeito de alguns hábitos, eu quero que vocês parem, quando vocês forem pintar uma peça, que vocês forem finalizar uma peça, evita de fazer isso aqui, ó. Isso aqui criou um monte de textura que você não queria. Muitas vezes você vai ter que voltar aqui e começar a fazer, vai ter que começar a limpar isso aqui, tá vendo? Então, quando vocês forem finalizar uma peça, quando vocês forem blocar uma área, já cria o hábito de não levantar o pincel. Em vez de você fazer vários cliques, você vai vir aqui, ó, e com um clique só, sem levantar a caneta, ó. Olha como é que a área fica muito menos bagunçada. E agora que eu fiz isso aqui, eu posso vir, ó, e começar a preencher a área que eu queria de verdade, ó. Mas olha como é que eu tenho muito menos textura para limpar. Se essa área inicial fosse mais aqui assim, também mesma coisa, ó. Sem levantar a caneta, a gente consegue, ó, muito menos textura pra gente limpar. A gente consegue blocar essa área de boa. Então, eu super recomendo, façam essa blocagem de cor um pouco mais lento. Não precisa correr. Isso aqui significa que você ainda não tem muita certeza do que você tá pintando, saca? Então, exceto que você queira essa textura, vem cá e bloca desse jeito, saca? Faz com um pouco mais de calma para você só precisar fazer uma vez. Ou, quando você precisar refazer, né? Não perder tanto tempo limpando a área com textura várias vezes. Certo? Isso aqui é importante. O pessoal pediu para eu falar sobre o Mixer Brush também. Mixer Brush, para mim, ele não é uma ferramenta... Ele é uma ferramenta muito poderosa, tá? Que eu, infelizmente, não uso muito. Então, eu vou mostrar para vocês um dos macetes que eu uso com o Mixer Brush, tá? Já que a gente tá falando de árvore. De novo, eu não uso tanto o Mixer Brush, tá? Mas tem umas técnicas de Mixer Brush que são super poderosas. E eu quero mostrá-la pra vocês. Uma das coisas que o Mixer Brush faz é que quando você... até agora eu tô mostrando pra vocês o alt-click da gente pegar uma cor do canvas, né? Ele pega uma cor só. Ele literalmente pega a cor do pixel que você clicou, né? Quando você está trabalhando com o Mixer Brush, no entanto, tem como você fazer isso de um jeito diferente. Esse pincel tá salvo para vocês lá no pacote de pincel, e ele chama Janas Mixer Brush, se lê Janas Mixer Brush. Vocês vão vir aqui, vão desenhar a bolinha sombreada, e aí vocês vão botar o pincel do tamanho da bolinha, ó, e vocês vão dar alt-click. E esse pincel aqui, ele serve pra gente fazer... Ah, não pegou azul por causa de quê? Pera aí, aqui... Esse pincel aqui, ele serve pra gente fazer galho de árvore. Olha isso aqui, ó. Se ele tivesse pegando o azul, que ele se recusou... Não, ele tá pegando sim. Já vem sombreado. Já vem tudo 3Dzinho pra gente. Olha que massa. E isso aqui é a coisa que o Mixer Brush faz, tá?
Ele também faz coisa de misturar cor. Ele mistura bem. Mas olha que já vem sombreadinho, olha que delícia que vem. Deixa eu mostrar a ilustração com isso aqui pronto, rapidinho. Cadê? Olha só. Os galhos de árvore aqui nessa ilustração foram feitos desse jeito. Ela faz ele sombreadinho, né? Faz ela com a bolinha direitinha. E aí ela pega e aplica a textura por cima. Olha que fantástico que fica. Vou jogar o link dessa ilustração pra vocês aí no chat. Que ódio que dá, né? É absurdo. Ver ela usando esse negócio é absurdo. Eu tenho que deixar um pouquinho mais contrastada a minha esferinha ali. Deixa eu tentar fazer um round 2 ali, rapidão. Ver se eu deixo ela mais... Isso, mais... Porque vocabulário não temos. Porque falar é difícil. Por isso que a gente desenha. KKK. Deixa eu tentar de novo, peraí. É engraçado porque é verdade. Aham, acho que agora veio, hein? Agora eu senti mais a pressão do... Aham. É que eu tenho que fazer pra baixo, ó. Vamos fazer pra baixo pra aparecer. Aí vem, ó. Tá estrudando uma massinha. Parece que tá estrudando uma massinha. Mas pra fazer raiz, pra fazer galho de árvore, pra fazer essas coisas que a gente ia levar um tempão sombreando esses trens, gente, pelo amor de Deus, usem esse pincel. Não faz esse trem na mão, não. Senão a gente vai criar barba fazendo isso. Saca? Ó que massa. A gente vai ficar tudo velha careca fazendo esse trem. Bora. Então, essa é uma das técnicas do Mixer Brush que eu acho muito interessante. O Mixer Brush em especial, depois vocês deem uma mexida com eles também, tá? Ele carrega pincel normal. Não pode ter, aqui no Photoshop, não pode ter esse íconezinho de ferramenta do lado. Porque isso aqui volta pro brush normal, tá? Mas a gente pega umas pontas de pincel que não tem isso marcado. Ah, o zíper não, sacanagem. O zíper é sacanagem. Pera aí. Isso, a gente vai pegar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Isso. Uma das coisas que o Mixer Brush faz é que ele mistura as tintas de um jeito bem interessante. Eu vou colocar ele aqui, ó. Aqui em cima. Bota ele em Moist Light Mix. E você vai ver que ele começa a fazer uma mistura de cores. Olha, muito legal. Fica bem natural. Olha que massa as cores que ele vai criando, ó. Ele realmente vai misturando as cores. Então, para fazer alguns tipos de pintura, dá uns resultados muito massa, tá? Eu realmente recomendo vocês darem uma brincada com isso. O meu problema com o Mixer Brush é o seguinte. Eu já usava Photoshop há muito tempo, enquanto o Mixer Brush quando ele foi introduzido. Eu nunca criei o hábito de usar. Mas ele faz umas pinturas muito fantásticas. Eu vejo gente fazendo umas técnicas com isso aqui que é de arrepiar, sabe? Então dá uma brincada com eles, porque ele vai dar uns resultados muito legais, tá? O Alt funciona. O Alt faz aquilo que a gente estava comentando, né? Ele vai fazer, ó. Ele vai pegar a área inteira em vez de pegar só uma cor, né? E vai te dar uns resultados muito massa também. Então dá uma brincada. Isso aqui é só o Light Mix, tá? Tem como deixar ele bem mais bruto em questões de misturar cor. Dá uma brincada, dá uma procurada, vê se os artistas que te inspiram usam isso aqui, vejam se eles têm tutoriais e dá uma brincada com o Mixer Brush, que ele tem umas opções muito massa, de como misturar cor, de como usar a ponta de pincel, cada uma dá um resultado bem diferente do pincel normal e do Mixer Brush, olha só. Nossa, a galera realmente faz miséria com isso aqui. Eu realmente tinha que aprender a usar esse trem. Ah! Fica bem mais natural do que só o pincel normal. É a piada, é a ironia de que eu passei tanto tempo fazendo o pincel normal parecer natural, que aí quando o Mixer Brush apareceu eu não sentia mais necessidade. Ai. Mas ó, olha como é que ele mistura a cor de uma forma interessante, ó. Dá uma brincada com o Mixer Brush que vale muito a pena, certo? Bora. A outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, tá?
Tem uma técnica de desenho que ela é um pouco mais das antigas, que ela é o tal do dedinho. Esse pincel aqui é o dedinho, né? Problema do dedinho do Photoshop. Se você usa CSP, se você usa Sai, esse é o para ser o blender do Photoshop. Só que ele é absurdamente lento comparado com o do CSP, comparado com o do Paint Tool Sai, tá? Não significa que ele não funciona. O setting que eu uso, de novo, ele tá lá. Obrigado pelo sub. O setting que eu uso, ele tá lá na lista de pincéis, tá? Ele chama Soft Blend. Ele tem o dedinho do lado pra saber que é pra usar com esse negócio. E eu nunca faço esse pincel ficar muito grande. Mas olha só, ele faz o blend direitinho. Só não usa esse pincel muito grande, porque você vai ver o Photoshop RA em 2 tempos se você deixar isso aqui grande. Vamos demonstrar. Deixa eu ver se eu não crasho o Photoshop em tempo real. Olha o Photoshop sofrendo, ó. Ó a pincelada ficando pra trás. Agora, se a gente esperar... tá vendo que ele tá misturando? Só demora. Tá indo. Vamos lá. É por isso que a gente não usa esse pincel grande, tá vendo? Isso aqui é ferramenta de tortura do Photoshop. Não tem outra explicação, cara. Tá chegando. Aguenta. Sabe aqueles filmes lentos? Então, você tá... Vamos chegar. Pera aí que já tá quase chegando na cena principal. Pera aí. Pera. Tá terminando. Ai, meu Deus. Foi. Pronto. Aê, terminou. Então, é por isso que a gente não usa o dedinho no Photoshop com esse tamanho todo. A gente só usa ele pequeno. Certinho, gente. Faz sentido isso? Bora. Bora abrir. Eu acho que o que eu queria falar de pincel é isso. Tu pode mostrar um desses pincéis que tem a marquinha de pincel pelo modo clear pra ele virar borracha? Ah, posso. Olha Obrigada. só. Nice. Bora. Olha só. Vocês têm como colocar pincel em modo, tá? O modo do pincel fica aqui em cima. Aqui ele tá em modo normal. Ele tem 2 modos que as pessoas não sabem que existe, que vale a pena a gente investigar. O primeiro é o clear, que qualquer pincel vira borracha, ó. Ele é só apaga mesmo. E o segundo modo é behind. Então eu vou pegar uma segunda cor e olha que interessante. Eu não... Ah, droga, ele tá semi-transparente. Pera aí. Deixa eu pegar no pincel duro. Pera aí. A gente vai fazer bolinhas. 1 bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas. E aí eu vou pegar esse pincel agora e vou colocar ele em behind. Olha que interessante. Ele só desenha atrás do que já tem no layer. Tá no mesmo layer, tá vendo? Mas ele desenha como se tivesse na parte de trás do outro layer. Olha que massa. Isso aqui tem umas utilidades que vocês não imaginam. Vamos supor que você está desenhando um colar de escamas, tá? Deixa eu demonstrar isso aqui pra vocês, rapidinho. A gente tem alguma coisa que parece aquela cota de malha, sabe? E aí a gente vai vir aqui e a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar... primeiro que eu quero diminuir esse spacing, tá muito gigante. Pera aí. Aqui. Não, deixa eu deixar 6%, isso. Aí eu vou vir aqui e vou colocar, lembra do Color Dynamics? Desmarco o Apply Per Tip e vou ligar a saturação. E aí a gente vai começar com o primeiro, aí a gente faz o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, olha só. E agora você consegue ir fazendo a armadura inteira sem mudar de layer, sem ter problema, olha que massa. Vocês sabem que eu faço muito aqueles estudos estudos com timer, né? 1h30 e tal. Então, para você fazer esse tipo de coisa aqui, ó, com um monte de coisa desenhada super rápido, esse é o jeito com que eu trabalho normalmente. Toma, uvas. Yay! Então, behind. Behind é o modo delícia de trabalhar. Certo? Bora. Mais alguma coisa? Não, acho que não. Acho que era isso, Agora né? é só a galera mandar perguntas. Isso. Então, Usando o padrãozinho, por favor. perfeito. Olha só. Eu vou fazendo o Meu nosso Deus. estudo e aí a gente vai... Vamos mandando perguntas enquanto isso. Vambora.
Não, não tem modo clear no CSP, eu acho, gente. O CSP não precisa de modo clear porque ele tem aquele esquema do... ele tem o Ele esquema de você pintar com transparente, que é a mesma coisa do modo clear, é, tá? exato. Ali no quadradinho tem a cor de cima, a cor de baixo e o E a transparência. cor transparente. Esse é o modo clear do CSP. O SAI também tem. Então, use-o, que é muito útil. É muito útil mesmo. Como usar o pincel Square Blocking? Cara, desse jeito mesmo que eu tava usando. O Square Blocking é o meu pincel de blocagem, tá? Desculpa, Zia, eu pulei a fila. De boa. O meu pincel de blocagem, tá? A vantagem dele é que eu consigo deixar ele 100% opaco sem ter que forçar muito a mão. Então, ele me dá uma blocagem. Vamos supor que eu tô tentando blocar uma cena de cenário natural. Ele me deixa natural o suficiente sem eu precisar. Você tá vendo como é que ele faz umas bordas um pouco mais... Ó, ele faz umas bordas um pouquinho mais suaves. Eu consigo fazer uma transição se eu quiser, mas no geral, ele só me funciona como um pincel que eu consigo blocar as coisas sem, sem deixar com cara de digital. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu botar uma água aqui. Tem um amigo que sempre reclama das minhas águas ciano. Eu preciso parar de botar água ciano mesmo. Faz água roxa. Pronto. Você não pode me pedir. Ah, A água é minha, eu vou pintar da cor que eu quiser. revolução! Bora. É nóis. Sula, tenho muita dificuldade de fazer esse efeito com Alt, pois uso o iPad e minha caneta não tem botões. Uhum. Você tem alguma dica? Outra pergunta. Baixei um pacote de brush do Photoshop e ele funciona no iPad, mas sinto que alguns ficam estranhos. É verdade ou é impressão minha? Obrigado, É tipo, verdade. O Procreate ele não importa os pincéis do Photoshop 100%, ele importa 80%. Então, se você achou um pincel que você curte, ótimo. Se tem um pincel que tá estranho, só joga ele fora e finge que não aconteceu. Infelizmente, é como a coisa está funcionando. Eu não sei se o Procreate ainda tá pegando esse reporte, mas antigamente, se você tinha um pincel que não estava importando 100%, você tinha como mandar o pincel pro Procreate e eles iam tentar ajustar pro pincel importar direitinho, sabe? Eles estavam pegando esse teste. Eu não sei como é que tá hoje em dia, tá? No Procreate, Outblend não é o que você vai fazer. Eu sei disso porque eu quebro a cabeça tentando fazer Outblend e eu não consigo. O Procreate tem o Blender, ele tem o Mixer. Como é que é o nome do... É Blend, não é? Ele tem o dedinho dele lá. CSP? O Procreate. Ah, Procreate eu não uso, É. sorry. É o blend mesmo, não é? Gente do chat, vocês que tem Procreate, como é que chama o blending do Procreate? É blending mesmo? O Blending, dedinho, o mixer, smudge. smudge. Isso, obrigado. Tentando, Sula. Obrigado. No Procreate, em vez de você usar o Alt, em vez de ficar usando o Color Picker, usa mais o smudge, que você vai gostar mais do resultado, vai ficar melhor. Então não tenha medo de usar o smudge do Procreate, tá? Ele é muito bom. Bora. O que mais? É possível usar o modo behind mesclando entre tons da mesma cor? Acho que Sim. não. Dá? O negócio do behind é que as coisas que você quer botar para behind não podem estar transparentes, senão vai parecer multiply. Só isso. Mas ele tá pintando tecnicamente atrás do que você tem. Só se for transparente vai parecer multiply, só isso. Mas ele só pinta aonde tem opacidade, onde tem alfa, onde tem transparência no layer. É um modo bem interessante. Dá uma brincada, vê se te ajuda. Eu gosto bastante dele. Ai, cacete. Copiei errado. Sula, compensa na hora da blocagem usar um pincel sem saturação ou transparência? Ou melhor fazer como você disse, pincelar sem tirar o pincel da folha? Olha só, depende do tipo de resultado que você quer, tá? Se você está tentando um resultado que parece mais pintura tradicional, eu super recomendo você fazer esse esquema de não tirar o pincel, fazer com menos clique, saca? E fazer tudo num layer só. Mas, se você estiver fazendo um negócio mais cel shading, se você estiver fazendo um negócio mais com cara de anime, faz com pincel duro e faz cada coisa no layer separado, igual esses artistas fazem, que você vai ter um resultado mais fácil de controlar. Como é que você faz, Ir? Do quê? Quando você tá fazendo suas cores, você Bloca? faz tudo num layer só ou você faz layer separado?
Eu faço 25 mil layers. 25 mil layers, eu acho que é o jeito mais fácil de trabalhar com aquele estilo, sabe? É, eu faço pele, roupa, cabelo. Isso. Vou E aí, separando. Tipo, o detalhe da pele é em outra layer, em clipping mask, e assim eu vou indo com 55 mil layers. perfeito. Eu vou fazer uma segunda live sobre layers em especial e a gente fala sobre máscara e clipping mask. Mas é o jeito de trabalhar mesmo. Então, depende do estilo que você tiver tentando fazer, viu? Se você estiver tentando fazer um negócio mais cel shaded, mas com essa técnica que ela é mais pintura a óleo, você também vai se frustrar um bocado com o resultado. Mas, para esse resultado mais pintura a óleo, você tentar separar tudo em layer também é um inferninho. Então é mais tipo, qual o resultado que você tá querendo, sabe? E aí a gente vai atrás de um processo que vai te dar esse resultado com mais facilidade, né? A gente não tem que lutar tanto contra as coisas. Obrigado, obrigado pelo sub, gente. Ai, eu estou emocionado hoje, eu preciso segurar as pontas. Bora. Essa sombra aqui. Vamos lá, Ai, tu vamos tá com calma. estudando, que lindo. Sula, não sei se tem tanto a ver com brush, mas qual o segredo das pinceladas mais soltas que os grandes mestres fazem? Tô aprendendo, mas como tudo nessa vida, Aham. Olha fica mais só, fácil. Isso. o lance das pinceladas mais soltas é que vem com uma eficiência de pincelada. Quando o pessoal consegue resolver uma área inteira em 5, 6 pinceladas, você consegue deixar a pincelada mais aparente, você consegue deixar a pincelada mais visível e ainda assim passar toda a informação que você precisa daquela área. Então, é aquele jeito que eu estava comentando com vocês, de primeiro bloca, depois faz o efeito da textura, dá para você simular que você fez aquilo com menos pinceladas. Dá pra gente enganar que a gente esconde as pinceladas de verdade, sabe? Tipo, ó, eu tô fazendo aqui, se eu vier aqui agora, deixa eu pegar aqui, e eu fizer uma transição aqui com uma pincelada só, parece que eu fiz isso aqui tudo com esse pincel e que foram poucas pinceladas. Não foram, é só eu escondendo o que eu tô fazendo. Entendeu? Então, tem o jeito de você fazer, que é simplesmente sendo bom e resolvendo em poucas pinceladas, e tem o Tudo jeito que a bom? gente. Tô mentindo? É Git Good, saca? Que você fica bom e faz em poucas pinceladas, ou o jeito que eu faço, né? Que você faz 1 milhão de pinceladas, esconde todas e mostra que você fez só 2, 3. Mas é pura propaganda enganosa. Perdão, Sula, perdi tudo do meio do teu pensamento. Pô, aqui é 100% sem segredos, galera. Eu não tô escondendo nada de vocês. Sula, entre todos esses brushes, qual você considera um bom pra line art? É muito difícil achar pincel bom pra line art. Uh, olha só. Eu gosto muito desses dois aqui, ó. Rough Inking e o Too Smooth to be Forgotten. São esses dois aqui, deixa eu mostrar. Esse aqui, Rough Inking, e o Too Smooth, que é um pincel super lisinho, tá? Pra mim, eles são dois pincéis bons, mas na real mesmo, vai fazer arte final no CSP, que é bem melhor. O CSP é muito bom pra arte final. Dá uma brincada com os pincéis de arte final lá, sabe? Dá uma testada, vê se eles funcionam melhor na sua mão do que o Photoshop. Porque muita gente consegue fazer arte final muito mais tranquila no CSP do que no Photoshop. Mas, em último caso, Rough Inking, Too Smooth to be Forgotten, que são dois pincéis muito bons pra arte final. Se serve de alguma coisa, eu gosto do Guelph Inker do Kyle. Eu gostava dele no Photoshop e gosto dele no PSP Ele é também. fantástico também. Os pincéis do Kyle são muito bons. E se eu não me engano, ele tá aqui também. Eu tô com ele aqui em algum lugar. Ou não tá? Não sei. O Gelfinker é muito bom. Se ele não tá aqui, ele devia estar. É, eu tenho ele de ti, então acho que sim. Por sugestão tua, Sim. né? Não, perfeito. Então ele tá aqui sim. Não, eu peguei o pincel, o ABR, e taquei pro CSP e torci por Deus que ele lesse direitinho, gente. E foi, né? Eu tenho um GPEN lá básico do CSP que eu amo de paixão. Ele fica com muito shoelace na ponta, sabe? Shoelace Aham. ponta.
Não gosto. Justo, fica. Eu fiz o ajuste lá pra ele não fazer. Ah, eu tenho que fazer isso. Até alguém perguntou no geral. E eu peguei a dica para mim também. Tula, sabe se tem essas funções no Procreate? É tipo os modos de camada de brush. Tem também, tá escondido lá no negócio do pincel. Editar pincel no Procreate leva um pouco mais de etapas por causa da interface. Mas que eu saiba, tem como você colocar pincel em modo direto lá também. Então, o sistema de pincel deles também está muito parecido com o do Photoshop. Muito do que eu expliquei aqui funciona na maioria dos programas, viu? Eu acho que o Sai é o mais diferentão deles. Mas você vai conseguir fazer esse tipo de coisa no Procreate sem problema também. Ele tem essas mesmas opções. Ele tem algumas opções que só o Procreate tem, mas dá uma brincada que vale muito a pena. No Hum, Procreate, duplica o pincel antes de você começar a editar e divirta-se, saca? É diferente do Photoshop que você não pode esquecer de salvar. Sula, você já usou aquele brush de rachura? Já tentei usar antes, mas nunca fica natural como efeito da mão. Eu nunca consigo. Eu sei que pincel que é, nunca consegui usar de uma forma que me deixasse satisfeita. São dois pincelzinhos que é neura minha, tá? Isso é neura minha. Não estou dizendo que é ruim. Não julgo ninguém que usa. Mas esse pincel de Ashura pronta e o pincel da porra da correntinha. Não consigo usar aquilo sem ele não parecer um adesivo. Me incomoda demais. Não consigo usar. Já vi muita gente usar de forma bem sucedida. Eu simplesmente não consigo fazer. Então eu só faço na mão mesmo. O pincel da correntinha, gente. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui ainda. Esse aqui, ó. É o pincel que faz correntinha pra galera. Aí o pessoal enche isso aqui de efeito e fala: ah, desenhei uma corrente. Fica tudo plano, sem perspectiva. Eu só não consigo. Então eu não Uhum. consigo. O pincel da correntinha eu só. Não. Só serve pra se você estiver fazendo um detalhezinho de joia. Aí sim eu consigo usar. Mas pra fazer corrente grande, nope. Só me incomoda. Eu sempre acabo desenhando a corrente mesmo. Vamos lá. Tem alguma dica de brushes assim pro Krita? Se teria como Ah, baixar pacotes pra ele ou dica de putz. configuração que facilite. A gente não usa Krita, cara. Infelizmente eu tô usando Krita bem pouco. Mas tem uns tutoriais muito bons de Krita no YouTube, tá? Então eu vou ficar te devendo as recomendações de pincel de Krita, mas dá uma cutucada nos tutoriais que você vai achar muita coisa boa. Uma das grandes vantagens do Krita é a comunidade, né? Krita tem uma comunidade fantástica. Então Uhum. é muito bom. Mas eu, infelizmente, não estou usando tanto Krita quanto devia. Então eu vou ficar te devendo essa dica do Krita em especial. Ah, reflexozinhos. Vamos com calma. Aqui tem o Hum, reflexo da maçã. Ele podia. Eu vou fazer um overlayzinho ali para ele ficar um pouquinho mais avermelhado. Lula. Oi. Gosto muito de artes com linha, bem gráfico mesmo. Queria saber se tem alguma dica de configuração para brush para essa finalização. Acho que já foi respondido, né? Já foi. Eu respondi por alto. Né? Encontra um pincel que é bom, que você curte o resultado na sua mão. Vai precisar testar um bocado. Ô, gente, se vocês querem uma arte final um pouquinho mais soft, experimenta esse lapisinho meu, o Pencil. O Pencil e o Pencil 2. Eles são dois pincéis que eu acabo usando pra arte final e um bocado de coisa. Eu gosto deles, sabe? Dá uma experimentada. Eu acho que é importante encontrar o pincel que funciona na sua mão. E quando vocês encontrarem esse pincel, gente, faz backup, salva, se manda por e-mail, saca? Não perde esses pincéis, não. Encontrar pincel que funciona na nossa mão é quase mágico. E outra coisa, se você mudar de pincel de tempos em tempos também, não é nenhum problema. Às vezes a gente tá na temporada do pincel específico, sabe? E aí aquele pincel funciona na sua mão e de repente não vai funcionar mais. Tá tudo bem, só troca de pincel. Só é importante mesmo não perder os seus pincéis favoritos. Não deixa de fazer tanto a backup, né? Quanto de separar seus pincéis favoritos e não deixar eles se perderem na listinha ali no meio da bagunça. Lula. Como trabalhar diferentes materiais usando o mesmo pincel de textura, tipo o Lip como Amarela faz. O lance. Gente, olha só.
Pergunta interessante. Vamos lá. Pincel não vai fazer a pintura por você. Tem alguns pincéis que vocês não vão conseguir usar para fazer tudo. O pincel que a gente fez aqui na nossa demonstração de fazer pincel, tá? Ele é um pincel que vai servir para pintar a árvore e fazer a textura. Eu vou conseguir fazer algumas outras texturas com ele. Eu consigo fazer a textura do muro com aquele... Sabe, muro chapiscado? Consigo fazer a textura de muro com aquele pincel. Mas eu raramente vou conseguir pintar um rosto com ele. Mas a verdade mesmo é que o pincel não pinta as coisas por você. O que isso significa? Quando você vai fazer material, quando você vai fazer textura, quem está fazendo essa textura é você, não é o pincel. Você está usando o pincel como ferramenta, tá? Por que eu estou falando isso desse jeito? Agora que a gente teve essa live sobre pincéis em especial, eu vou recomendar para vocês, vai lá e assiste, não ironicamente, um dos vídeos do Bob Ross pintando. Presta atenção como é que ele vai pegar a mesma trincha dele e vai fazer 1 milhão de movimentos diferentes e vai conseguir um monte de texturas diferentes. Quando ele está fazendo o reflexo na água, quando ele está fazendo a textura da montanha, quando ele está fazendo uma árvore, é a mesma trincha, só que dependendo do movimento que ele faz, ele pega uma textura diferente. A gente não tem como fazer aquela quantidade de texturas e movimentos no digital. O nosso pincel é um pouco mais limitado do que um pincel de verdade, né? Mas a gente tem como escolher pela mancha que a gente vai fazer. E o que a gente está fazendo é exatamente isso. Você vai escolher a mancha que você quer para você chegar no resultado que você está tentando alcançar. Então, quando você está trabalhando quando você está tentando fazer um material específico, quais são as manchas que você precisa para a gente chegar naquele resultado? É um pincel mais áspero? É um pincel mais lisinho? Saca? Então você vai atrás dessa mancha em particular. Você não vai atrás de... tenta não resolver tudo só no pincel redondo, só no pincel padrão. Dá para fazer tudo no pincel padrão? Dá. Existe essa dica que muita gente dá e que ela é muito importante, que no início não se preocupa tanto em ir atrás de pincel customizado. Eles são divertidos, mas eles podem te atrapalhar mais do que ajudar, tá? Mas tem um determinado momento que não adianta. Você tentar fazer tudo com pincel redondo não vai ficar natural. Você vai precisar dos movimentos que o Bob Ross está fazendo. Você vai precisar adicionar textura que no pincel redondo vai levar muito tempo para acontecer, né? Você, imagina só a gente pegar e fazer todo o ruído que a gente precisa nessa maçã, pontinho por pontinho, todas as vezes. Vai ficar pronto? Vai, mas a gente está basicamente pintando a maçã pixel por pixel. É loucura, não tem por que você fazer isso. Há muito tempo atrás tinha um vídeo que foi viral, que era o pessoal pintando a Mona Lisa no paintbrush. E nossa, fantástico, genial que você pintou a Mona Lisa no paintbrush. Pra quê, sabe? Então é um pouquinho disso. A gente precisa viabilizar, e o viabilizar significa dominar nossas ferramentas. Dominar nossas ferramentas significa entender a mancha que a gente precisa, no lugar que a gente precisa, para a gente conseguir também viabilizar esse nosso fluxo de trabalho. Certo? Então, uma das coisas, vocês querem ver como é que um artista específico faz? Vê se tem vídeo. Vê se esse artista tem os pincéis dele disponíveis. E existe uma chance, não muito divertida, mas ela existe, de que você baixe os pincéis do artista e os pincéis simplesmente não funcionem na sua mão. Você vai ver e caraca, como é que essa pessoa usa esse pincel para fazer isso? Não faz sentido nenhum. E aí vai valer muito mais a pena você ir atrás de um pincel que vai te dar uma mancha mais parecida do que o próprio artista está usando, tá? Não se desespere, isso acontece também. Sula, tem várias perguntas, Sula. Oi? Tem muitas perguntas, Sula, pelo amor de Deus. Manda. Vou ser mais concisa, vamos. Sula, você seguiu algum método para filtrar e organizar os seus brushes? Vale a pena fazer um charting? Segui um método sim. Hoje em dia, gente, se vocês estão com uma versão do Photoshop, vocês podem só clicar e arrastar e o pincel fica no lugar, tá? Isso não era uma realidade. Isso não era uma realidade quando eu comecei a organizar meus pincéis. Vocês estão vendo que eles têm uns asteriscos na frente do nome? Esses asteriscos estão aí
porque eu pegava e botava asterisco na frente para eles subirem na posição da lista. Então os primeiros pincéis era sempre com os asteriscos na frente. Então o que eu ia fazendo? Eu pegava, baixava uns pacotes de pincel gigantesco e eu escolhendo meus favoritos e tipo, nossa, gosto muito desse pincel, asterisco na frente. Gosto muito desse pincel, asterisco na frente. Então os que tem um asterisco só eram os principais e os que tem dois eram os pincéis que eu gostava, mas que eu sabia que eu não ia usar tanto. Então quanto mais em cima na lista, mais importantes são esses pincéis. Então, hoje em dia eu só recomendo assim, ó, faz uma pastinha chamada favoritos, bota essa pastinha em cima de tudo e você encontrou um pincel favorito, joga ela para a pastinha de favoritos. Porque aí fica mais fácil. Você sabe que, por exemplo, você não precisa levar todos os seus pincéis para todos os lugares. É só salvar a pastinha de favoritos que você tem todos os pincéis que você precisa para trabalhar ali. Então, hoje em dia, essa é a minha ideia. Os pincéis favoritos, eles estão sempre no topo da lista. Bora! Sula, o Cynix tem um dry brush que permite fazer pinceladas duras que a tinta, entre aspas, acaba. E se continuar movendo o brush, ele faz uma mistura com a pintura. Tentei criar o pincel no Photoshop, mas não tive sucesso. Como seria Uh, possível fazer um pincel do tipo? o Cynix é o cara que trabalha no Painter, né? Você não vai conseguir simular muita coisa do Painter no Photoshop, não. Se você conseguir fazer, é no Mixer Brush, tá? O Mixer Brush tem uma propriedade chamada Load, que Load é a quantidade de tinta que ele tem. Então, se você colocar ele com Small Load, tá? Mas Heavy Mix, vai acontecer isso. Você vai colocar um pouco de tinta na tela e à medida que a tinta for acabando, ele vai começar a só misturar o que tem na tela ali pra você. É com o Mixer Brush que você consegue isso. Não vai ficar igual, só vai ficar parecido. Mas hoje em dia, pelo menos, tem como fazer. É só você mexer na propriedade de Load e na propriedade de Mix. Elas são exatamente as coisas que você está achando que elas são. Load é a quantidade de tinta. Mix é ele pegar a tinta do canvas e misturar. Bora, eu não estou desenhando o copo. Eu peço desculpa, não vou desenhar o copo, porque eu sou rebelde. Meu desenho não vai ter cor. Sula, dá muita diferença uma mesa com 2.000 níveis de pressão com uma com mais? O punho dói menos? Não, não é o punho que dói menos, não. A minha experiência com 2.000 níveis de pressão para 4.000 e 8.000 é que o ponto... Isso vai ficar bem técnico, eu peço desculpa já. Existe um negócio chamado nível mínimo de ativação. Quando você encosta a caneta na tablet, qual é a pressão mínima que ela precisa para ativar? Quanto mais sensível a caneta, ou seja, quanto mais níveis de pressão ela tem, menor a força que você precisa fazer para a caneta ativar. Então as canetas de 8.000 níveis de pressão, elas ativam com menos de 1 grama de pressão. Então elas ativam com uma pressão muito pequenininha, tá? Quando você está trabalhando com uma caneta que tem 2.000 níveis de pressão, ela precisa de 1,5 grama, 2 para ativar. Então é como se ela começasse um pouquinho mais acima na curva de pressão. Dá para compensar isso no Lazy Zoom. Se o seu programa tem curva de pressão, dá para você compensar isso na curva de pressão. Mas no geral não é sobre quão forte você pressiona. É sobre a quantidade mínima de pressão que você precisa para ativar. E de todas elas é na base sabe, metade de gramas. Então é muito pouquinha força mesmo. Não é todo mundo nem que vai sentir diferença. Nas suas peças, como você costuma. Não, desculpa. Nas suas peças, você costuma definir as bordas dos objetos com a ferramenta de seleção ou vai direto no brush? Eu vou no brush duro. Eu uso de tudo um pouco, gente. Eu faço com seleção, eu faço com brush duro. Depende. É muito difícil eu falar que eu faço de um ou faço de outro. Eu uso as ferramentas que são necessárias. Por exemplo, se eu vou fazer um cabelo cheio de pontinhas, é mais fácil eu fazer na seleção. Se eu vou fazer um monte de área que tem grandes áreas que são mais retas, menos pontas, é mais fácil eu fazer no pincel. Então, depende da área. Fica difícil de responder. Eu uso um pouco das duas. Seleção é melhor para fazer pontas. O resto das áreas que são mais arredondadas dá para fazer direto no pincel. Eu prefiro fazer direto no pincel. Sula, poderia falar sobre resolução do brush?
Por exemplo, alguns brushes ao aumentar demais perdem características iniciais. Perdem. Vocês vão ver. Existe uma, existe uma tendência, com o iPad principalmente, do pessoal de trabalhar com arte em resolução menor. Os pincéis do Kyle, eles não importam bem, porque o Photoshop é um programa todo feito para ser trabalhado em alta resolução. A 300 dpi, que é aquela imagem de 3.500 por 5.000 pixels que eu comentei, né? É daí para cima. Então os pincéis do Kyle funcionam muito bem em resolução alta. Inclusive, se você tiver com dificuldade de fazer arte final, normalmente, 90% das vezes, a forma de você resolver o problema de arte final é trabalhando num arquivo maior, viu? Não tenha medo de botar a 600 dpi para fazer arte final, que vocês vão ver a diferença no resultado. E aí o que acontece é que os pincéis feitos para outras ferramentas, tipo Procreate, muitas vezes até o CSP, eles não são feitos para serem usados nesse nível de resolução. Eles são feitos para serem usados numa resolução um pouquinho menor. E aí você amplia demais o pincel, ele pixeliza, ele perde textura, sabe? Então, infelizmente, é baseado na forma como o pincel foi feito. Quando isso acontece, tem que refazer o pincel com um tamanho mais adequado para a resolução que você vai trabalhar. Os pincéis do Kyle funcionam melhor em resolução maior. Os pincéis do CSP funcionam no meio do caminho, entre a 4 e a 3. E os pincéis do Procreate funcionam bem em tamanho de tela. Então se encontra aí no meio do caminho. A grande maioria dos sistemas hoje em dia tem disfarçado bem, no entanto, o lance da pixelizar. O problema mesmo é quando o pincel quebra. Você coloca ele muito pequeno e ele para de funcionar. Você coloca ele muito grande e ele para de funcionar. Esse aí não tem como, tem que refazer o pincel. Isso é um problema muito irritante. Lá, qual a sua opinião sobre aqueles brushes que são dedos da mão? Acho que vale a pena usar ou dar uma travada no que a gente aprende? Pode Dedo, usar. Pode usar, mas. Desculpa, fala. é dedo da mão, tipo, é literalmente um dedo desenhado? Não, é o dedinho. É Ou é o o smudge. smudge? É o smudge. É porque no CSP tem, tu sabe, né? Que Ah! tem, tipo, os dedos Boa já pergunta. desenhados. Pessoa que fez a pergunta, por favor, clarifique. São os dedos desenhados ou são o dedinho smudge? Agora eu fiquei na dúvida também. Porque tem o Stop Pie, eu acho que é o nome da pessoa. Porque eu fiquei real na dúvida. Que no CSP tem dedos Que da no mão. CSP tem os dedinhos prontinhos pra Sim, usar. os dedos desenhados. É, não sei. Pois é, eu usaria esse tipo de macetes mais pra desenhar o mangá do que pra desenhar pra praticar. Aliás, pra praticar eu não usaria nunca. Pra praticar a gente tá praticando, então a gente tem que aprender a fazer por conta, sabe? Agora, você tá fazendo um mangá, você tá desenhando a 25ª mão naquela página, usa os dedinhos, pelo amor de Deus, saca? Mas, se você não está correndo contra o relógio e você não tem que entregar uma página de mangá que tá apertada com deadline, desenha. Desenha porque você tá sabotando o seu próprio estudo quando você abre a mão de desenhar esse tipo de coisa. Uhum. Sula, tu pode só falar qual foi o pincel que tu usou pra fazer a nuvem no início? Square Block 2. Square Block Brush 2. É o mesmo que eu tô usando agora. Vocês precisam entender que esse pincel eu uso ele para tudo. Sula, não necessariamente pincel, mas meio que é. Mas quais smudges você gosta mais? Eu tô viciado e desde que eu descobri não desgrudo dele. O único que eu uso é esse Soft Blend que eu mostrei pra vocês. Porque eu ainda pinto muito no Photoshop e o Photoshop não tem um smudge decente. Então o único que eu uso é aquele Soft Blend que eu mostrei pra vocês dedinho. O resto, tudo eu faço no Alt-Click. Um dia eu vou superar, mas ainda não foi esse dia. Você tem uma ideia, parte da minha dificuldade de produzir coisa no Procreate é porque eu não consigo desenhar, eu não consigo fazer o smudge no smudge mesmo, sabe? Eu não consigo usar a ferramenta de blend. Ainda vou chegar lá. Ainda vou conseguir. Mas aparentemente não vai ser hoje. Deixa eu. Bora. Sacanagem, isso. Eu não consigo, cara. Cara, eu tenho descoberto que grande parte do meu problema com essas ferramentas é hábito. Eu tô fazendo um negócio há 20 anos de um jeito. É muito difícil de trocar o hábito, saca? Eu estou virando artista velho em tempo real, entendeu? Cheio de vício, cheio de. Não mexe nas minhas ferramentas, saca? Tá intenso.
Ah, encerrou as perguntas que estavam no tema. E já são Perfeito. 9h34, então acho que tá de Opa! boa. Tá na hora, né? Deixa eu só. Eu queria. Ai, meu Deus. Eu não vou conseguir terminar então, porque eu tenho compromisso agora às 9h30, mas. Ah! Vamos terminar esse. Vamos terminar esse demo, então, no meio da semana, pra eu poder fazer. Agora que eu ia chegar na texturinha da maçã, poxa. Ai. Então, gente, ai meu Deus. São 9h30 mesmo, caraca, tá, vamos. Sula tá perdida na vida. Vamos lá, gente. Ah, tem alguém pra gente fazer raid? Hum. Gente, espero que a sessão tenha sido Tem a útil. Bia e Nidorico. Ah, Bia Busana e Nidorico. me dá o link da Bia. Bora lá. Gente, muito obrigado pela audiência. Espero que a aula tenha sido útil. Espero que tenha desmistificado um pouquinho esse esquema dos pincéis aí pra vocês. Que os pincéis são uma ferramenta muito importante. Eles são uma ferramenta muito Mandei poderosa, ali no né? chat. Obrigado. Pera, onde é que tá? Não tá aqui, não. Aqui? Ah, do nosso chat, peraí, eu mandei no chat Ah, geral, tá. peraí. KKK, tô subindo, tô subindo. Peraí. E, Ah, espero que agora tenha foi. sido útil. E bora lá, bora visitar a Bia. E aí, a gente vai pros nossos. A gente vai pros nossos compromissos. Gente, beijo pra Boa vocês. noite. Beijão, boa noite. Eu vou ver se eu apareço no meio da semana pra gente terminar esse demo aí. Eu subo PSD pra vocês, tá bom? Beijo, meus lindos. Até! Tchau. Bye, bye.